essa região aqui está ligada diretamente às missões jesuíticas e ao Forte São Martinho, né? Então a redução da cultura indígena à fé cristã. Então os indígenas que estão nas missões jesuíticas, mas também estão em toda essa região aqui, fazendo a migração interna, eles acabam por vezes passando aqui também. Nós temos relatos de viajantes do século XVIII, né, comentam que essa região era uma região que tinha a população indígena percorrendo. A Europa está vivendo um contexto dos seus estados nacionais e muitos desses migrantes, né, muitas vezes são um problema nos seus locais de origem, eles acabam buscando terras, né? A vinda deles para cá se inicia em 1824, né, nas antigas colônias, né? Imagina-se muito que essa região é um lugar de vazio demográfico, mas muito pelo contrário, ela já é habitada, né? É habitada pela aqueles imigrantes portugueses que estão aqui, né? E depois já são, digamos, nacionais que aqui estão e vivem a sua maneira através das suas sesmarias, né? Nós temos também pessoas livres, essa população indígena que ela não consegue detectar ela. Nós temos também a população negra que está, por vezes, na região aqui, fugindo da escravidão e se alocando em algum quilombo aqui na serra, né? Então esses colonos eles vêm das antigas colônias, São Leopoldo, e ao chegar nas outras colônias, Santa Cruz, passam pela colônia Santo Ângelo, de Agudo, vem passando nesse trajeto, eles vêm em busca de novos lotes, né, com as suas famílias. Ao chegar em Santa Maria, essa região é uma nova fronteira agrícola para eles, né, a partir dos 1850, certo? Por quê? A partir de 1854, nós temos a Lei de Terras. Essa Lei de Terras, ela não permite que as terras mais sejam doadas, só podem ser adquiridas através da compra. A vinda desses imigrantes alemães, que já são migrantes no território rio-grandense, acontece diretamente e está envolvida com a construção do que a gente conhece hoje como a Estrada do Peral, né? Ela vai ser um chamado da Assembleia Provincial do Rio Grande do Sul para sua abertura em 1854, né? Deu uma ordem do dia, a Picada do Pinhal. A picada, na verdade, ela é aquele trajeto que é feito com o facão e você abre uma clareira no meio da mata para possível trajeto, né? Possível estrada de rodagem. É pedido isso porque a estrada do Peral, que ela vai ter o nome de Estrada do Pinhal por vezes e depois como Estrada Geral, né? Ela vai ter toda a sua construção ligada também à colonização alemã aqui em Itaara. Por quê? Isso está ligado diretamente a essa ordem que veio da Assembleia Legislativa, né, que vai colocar como diretor-geral, né, dessa construção da estrada o Francisco de Paula e Silva, o Barão do Ibiqui. Ele vai ser o diretor e vai estar ligado também ao seu administrador, que na ordem hierárquica obedece ele, né, que é o Manuel Alves Pereira, né, que é o proprietário do local onde atualmente é o SOCEP. Ele tinha sua fazenda da Cachoeira do Pinhal, uma enorme propriedade. E junto com eles, quem vai executar esse serviço vai ser o engenheiro sueco, o Felipe de Norma, tá? Ele vai começar a construir, vai ter o apoio de homens livres para essa construção, como também vai ter gente que vai oferecer para ele escravos, para também trabalhar nessa estrada, e são escravos de ofício que chamamos, né, são cavoqueiros, pedreiros, serventes, né, para organizar essa estrada. O Felipe de Norma, né, quando ele percebe que essa estrada ela vai fazer a ligação da campanha com o norte do estado, né, ele percebe um grande fluxo de mercadorias. Esse é o propósito, porque nós temos somente duas estradas principais que faziam isso, né, que era a estrada de São Martinho, na qual as cheias prejudicavam durante o inverno o tráfego, né, de rodagem de carretas, tropeiros, ou a estrada pelo litoral, né? Então é um lugar muito distante. Então essa estrada do Pinhal ela vem para fazer um atalho, né, fazer um cruzamento no meio do estado. As famílias que aqui estavam a partir de 1857 aparecem sobretudo três precursores, que são o Miguel Crefe, Jacob Albrecht e Jacob Adame, né, com suas respectivas esposas. Mas nós temos
26 famílias que aparecem nesse primeiro relatório, em 1858, já que aparece a família Guin, aparece a família Kemmerich, aparece a família Scherer, Schreiner, certo? E muitas outras famílias que aqui estão. A minha família Gem chegou no Brasil em 1847, destinado ao seu lote por Dom Pedro. Eles ficaram durante 10 anos trabalhando na roça, né, desenvolvendo várias culturas, e posteriormente, então, depois de 10 anos, um dos seus filhos, Peter Daniel Gem, que era o filho mais velho, que eu sou descendente, veio junto com o seu sogro, Jacob Adame, para a colônia alemã do Pinhal. Bem, esse meu tetravô, Jacob Adame, junto com outros 2 alemães, juntaram suas terras e formaram a colônia alemã do Pinhal, na Boca do Monte. Meu trisavô participou diretamente junto com o Jacob Adame nessa construção dessa colônia alemã. Meu tetravô tinha na ocasião 676 hectares, onde hoje é o centro administrativo de Itaara. Então formaram uma grande colônia alemã, fracionaram, e hoje aquela colônia alemã, naquela época, hoje é o município de Itaara. E, inicialmente, então, trabalhavam todos, né, com terras, eram agricultores, né? Mas como o tempo foi passando, se desenvolveram outras atividades em função daquela região estar crescendo também, precisava de carpinteiro, de marceneiro, de serralheiros, né? Pessoal que trabalhava com couros, que faziam carroças. Então, muitas habilidades foram se desenvolvendo nesse período de 1850 em diante, né? Todos os imigrantes, com raras exceções, eram pessoas humildes, né? Viviam da lavoura, né? Viviam da troca de mercadorias, né? Por isso que todas as casas praticamente tinham tafonas, né? Onde faziam as farinhas, né? E comercializavam esses produtos entre os outros colonos, né? A vida desses colonos que aqui chegam, né, ah, é uma vida na qual eles precisam se inserir no meio da mata, né? Primeira coisa que é feita é o chamado desmatamento civilizador. É um desmatamento no qual ele devasta a flora e a fauna, né? E ao fazer isso, ele começa a abrir um espaço para afugentar animais, né? Para começar a fazer a primeira roça. E essa primeira roça é o momento mais difícil. A primeira roça, né? Enquanto os filhos são pequenos, acaba se organizando uma pequena propriedade, que chamamos de pequena propriedade privada, de 25 a 33 hectares. É feito o desmatamento, é tocado o fogo na vegetação e a cinza da vegetação, né? E a vegetação própria, ela acaba sendo o adubo para a própria lavoura. Só que até crescer essa lavoura, muitos deles buscam o que chamamos de trabalho acessório. Esse trabalho acessório é você buscar fora do espaço da colônia, você buscar o quê? Você buscar um meio de sobrevivência que você possa comprar mantimentos. Essa é a diferença muito grande entre a colônia oficial, né, que é a colônia pública, subvencionada pelo Estado, a qual ela terá suporte. Para eles não tinha suporte. Então a vida é uma vida de extrema pobreza. Então os colonos que aqui estão, eles fazem a construção de uma sociabilidade através da construção de uma capela luterana e posteriormente a capela católica. A capela luterana ela é primeiramente construída em 1869 a 70, com os colonos luteranos, e posteriormente é feita a capela católica logo ao lado. Aqui essa população alemã ela vai continuar de 1857 até 1894. A partir de 1894 há uma certa mudança, porque nós temos a entrada de um outro elemento, que é a chegada da ferrovia, que vai transformar essa região, né? Vai transformar essa região e vai deixar ela muito diferente, né? E aí é o momento que nós temos também aqueles filhos que estavam buscando, né, um novo trabalho, novas terras, eles vão acabar migrando para novas fronteiras agrícolas no norte e noroeste do estado do Rio Grande do Sul, né? E aqui nós temos um outro capítulo da história, que é em 1904, a chegada da imigração judaica com a colônia Philipson, que é um outro capítulo da história de Itaara.
primeira leva de judeus em uma organização, a vinda de uma forma organizada, foi em Filipos. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante em termos de Brasil, porque já sabemos que na Amazônia tem judeus lá, na Pernambuco, eu acho que é a primeira sinagoga do Brasil, em Recife, né? Mas aqui é a primeira leva de judeus de uma forma organizada. No leste europeu, principalmente, os judeus começaram a sofrer perseguição. Então matavam, faziam de tudo mais um pouco. O que aconteceu? Teve um senhor, Barão Hirsch, tinha baronesa também, a esposa dele. Eles tinham bens e então resolveram, e tinham um filho, perderam esse filho, então o que aconteceu? Eles não tinham para quem passar o dinheiro, então resolveram o seguinte: nós vamos tirar da área de risco todos os judeus que forem possível. Então, a primeira coisa, eles criaram uma fundação, e com isso eles entraram com um grande capital e venderam algumas ações para outras pessoas que tinham menor valor, não se vender tanto assim, no caso. E com isso eles começaram a comprar terra nos Estados Unidos, e levaram um grupo para lá. Aí falaram lá com o Canadá, outro tanto, na Argentina, em 1893, onde veio o meu avô. Os meus avós maternos e os meus bisavós, tanto por parte do avô quanto da avó, vieram naquele navio. Foi em 1904, né? Então, meu avô tinha 4 aninhos e a minha avó, eles eram crianças, 2 famílias. Ele tinha 5 e ela tinha 4. Com esse projeto dessa fundação ICA, que era Youth Colonization Association, fizeram nessas terras, trouxeram o pessoal para cá. Antes eles reuniram, por um período de 2 anos, na Bessarábia, pessoas que estavam interessadas, que estavam em área de risco, para preparar para serem lavoureiros. Trouxeram sementes, veio aqui terminando de desembarcar aqui em Filipos, ali na estação Pinhal, no dia 18 de outubro de 1904. Tá? Então, começaram a plantar. Cada um ganhou uma casa, uma vaca, um cavalo, uma carroça, uma carreta, coisa parecida, ferragem para madeira, para plantio, pá, enxada, ancinho, coisa parecida. E foi feita uma negociação, não foi assim fácil, eu quero ir. Não, tinha um cadastro, eles exigiam que as famílias tivessem filho homem, de uma certa idade, assim, que já pudesse pegar na enxada, porque chegando aqui eles teriam que trabalhar e essas crianças ajudariam. Ou eu sei de uma curiosidade, coisas que a gente ouvia, tá? De algumas famílias que não tinham filho homem e que se emprestavam. Deu problema de incompatibilidade, digamos, com o clima, as sementes, a produção foi baixa, a terra também não era das melhores, formiga, gafanhotos, que vinham do Chaco, aí da Argentina. E com isso, então, eles tiveram as quebras de produção, começaram a desanimar, aí a aviação férrea precisava de lenha para movimentar as máquinas a vapor. Eles então ficaram lá como que, digamos, intercedendo entre o corte e até largar à beira da estrada aquelas pilhas de lenha. Nesse meio tempo, alguém vai a São Paulo, comprou algumas roupas lá, veio tecido, coisa parecida, veio vender o que se deu bem, então eles começaram a fazer, e mais gente, nada se cria, tudo se copia, mais outros tantos começaram a fazer a mesma espécie. As mulheres tinha galinha, tinha porco, elas faziam comida, e tinha o meu avô, esse que era rabino, também era o cara, a gente chama era o cara que matava a carne, tudo cheio de regra, né? Para a comida kasher, que se chama. A mulher fazia comida, aí tinha casamentos lá, tinha a hora da escola, que daí os mais espertinhos ensinavam os menos espertinhos, aí surgiam os olhares. E teve uma escola, foi fundada uma escola, construída uma escola, tinha uma sinagoga pequenininha lá, mas tinha um lugar para rezar. E a pessoa que veio responsável pelas rezas, pela parte religiosa de todas as 38 famílias, era o meu bisavô, Abraão Stenbruck, veio como reverendo, eles diziam. Ali aconteceram muitos casamentos, dentre
todos eles ali, aconteceu fazia parte, né, daquela sociedade. Muito bem. Uma coisa que eu devo ressaltar sobre essa questão de por que vieram para cá. Isso aí nós já estamos em 1904, mais 10, 1917, 16, então eu falei a idade dos meus avós, começou a acontecer. Eles não tinham experiência nenhuma com agricultura, não sabiam nada, vieram em busca de liberdade. Vamos para lá para trabalhar no que tiver que trabalhar, eles sabiam o que ia acontecer aqui, mas não importa, vamos embora. O importante é o pioneirismo, né, dessas pessoas, né? São pessoas que tinham a gente pode dizer hoje que tinha uma visão de futuro, né, de crescimento, desenvolvimento. As famílias precisavam, né, de uma sustentação maior, né, precisavam de uma qualidade de vida melhor, né? Então, a gente não tem ideia do que esses nossos antepassados passaram para chegar até hoje. Nós estamos aqui nesse momento, né? Mas foi muito difícil, né? Essas travessias atlânticas demoravam 3 meses, né? Morria muita pessoa, nascia muita pessoa dentro dos navios, nos porões do navio, porque era tudo passagem de segunda classe, né? Embaixo dos navios praticamente. E isso a gente tem que enaltecer e valorizar o sobrenome que a gente tem, né? E tem muita história por trás, né? De qualquer sobrenome alemão aqui, está a família estabelecida hoje em nosso município de Itaara. Nós temos, assim, entre família, entre amigos, outras amigas que são descendentes, a gente sente não ter perguntado mais, mas, por outro lado, quando perguntávamos, eles faziam questão de mudar de assunto. A gente tem hoje um conhecimento, uma maturidade, e eu entendo, eles não queriam lembrar aquilo, eles queriam para nós, para as futuras gerações, coisas novas. E claro que hoje a gente gostaria de saber mais. Porque entrou uma cobra na casinha, porque quando eu fui colher, não sei, a gente gostaria de saber mais e eu sinto falta disso. Mas tenho certeza que é por conta de nos preservar.